Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O governo federal pretende atender 2 milhões de famílias no Minha Casa Minha Vida até 2026. O programa deve acolher famílias com renda mensal bruta de até R$ 8.000. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O governo publicou uma portaria que estabelece limites de subsídios para as unidades do Minha Casa Minha Vida. O documento também oficializou a meta do programa atender 2 milhões de famílias em 3 anos. Esse subsídio é parte do financiamento que é paga pela União por meio do programa habitacional. Em alguns casos, o aporte do governo pode chegar a até 95%. Ou seja, a família pagaria, neste caso, apenas 5% do valor. De acordo com a portaria, o atendimento do programa é limitado em até R$ 170 mil para novos imóveis em áreas urbanas, até R$ 75 mil para novos imóveis em áreas rurais e ainda limita em até R$ 40 mil o valor para melhoria habitacional em áreas rurais. A portaria estabelece que o auxílio é limitado às famílias que estão enquadradas na faixa de renda urbano e rural. Para imóveis da cidade, a renda bruta familiar mensal deve ficar entre R$ 2.640 e R$ 8.000. Para a área rural, a faixa de renda bruta familiar deve ficar entre R$ 31.680 e R$ 96.000 por ano. E olha só, a Caixa Econômica Federal aumentou os juros do crédito imobiliário em 0,5 ponto percentual na modalidade Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Nessa categoria, as taxas de juros a partir de 8,99% ao ano são válidas desde o dia 3 de abril. Os índices das linhas de habitação popular e pró-cotista, com recursos do FGTS, foram mantidos desde o ano de 2021. Já com relação ao crédito imobiliário, a Caixa informou que as taxas de juros são definidas em função de fatores mercadológicos e conjunturais, dentro das regras prudenciais da instituição financeira. O motivo do aumento dos juros nos financiamentos não foi explicado pelo banco. E o governo federal anunciou uma série de medidas de regulamentação das redes sociais. A intenção é tentar combater as crescentes ameaças de ataques em escolas. O ministro da Justiça, Flávio Dino, garantiu que as plataformas serão obrigadas a tomar medidas para coibir conteúdos ou perfis que estejam eventualmente propagando, fazendo apologia de ataques ou violência contra escolas. Esse trabalho está sendo desenvolvido 24 horas por dia, continuadamente, e esse trabalho visa a que haja o intercâmbio de informações de inteligência policial com a identificação de perfis que estejam eventualmente propagando, difundindo, fazendo apologia de ataques ou violência contra escolas. As empresas deverão enviar às delegacias de crimes cibernéticos dados de todos os usuários que propagam violência. Além disso, deverão proibir que endereços IP que tenham publicado conteúdos violentos e tiveram seus perfis suspensos possam ser associados a novos usuários. Em caso de descumprimento, as plataformas poderão receber multas de até R$ 12 milhões e ter suas atividades suspensas no país. Que traz medidas práticas, concretas, a fim de que haja uma regulação desse serviço prestado à sociedade, e especificamente no que se refere à prevenção de violência contra escolas. Não se trata, portanto, de uma regulação ampla. Na semana passada, 4 crianças de 4 a 7 anos foram assassinadas em uma escola em Blumenau, Santa Catarina, quando um homem invadiu uma creche e as atacou. Os assassinatos causaram comoção no país, onde também foram registrados 2 novos ataques em escolas, sem mortes, na segunda e na terça-feira desta semana. E nos destaques internacionais, os Estados Unidos e as Filipinas realizam os maiores exercícios militares conjuntos da história da aliança entre os dois países.
Pequim critica as manobras e afirma que a tensão na região se deve à presença das forças de Washington. As tropas dos dois países lançaram nesta quinta-feira mísseis antitanque que destruíram 3 veículos posicionados a 600 metros de distância. Os exercícios acontecem 3 dias depois que a China encerrou uma bateria de manobras navais e aéreas ao redor da ilha de Taiwan. O que estamos presenciando aqui é realmente a colocação em prática de tudo aquilo que falam nossos líderes políticos, desde a dissuasão integrada até campanhas para criar vantagens duradouras. Quando militares americanos e filipinos treinam juntos, também criam oportunidades juntos, e assim realmente se constrói uma associação e uma amizade. O chefe do exército das Filipinas elogiou a eficácia dos armamentos americanos contra tanques e blindados russos na guerra contra a Ucrânia e afirmou que Manila pretende comprá-los no futuro. Os exercícios militares conjuntos entre Estados Unidos e Filipinas têm o objetivo de conter a crescente influência de Pequim no Mar do Sul da China, região reivindicada quase que em sua totalidade pelo gigante asiático. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse hoje que investigações estão muito próximas de encontrar o responsável por vazar cerca de 100 papéis com informações secretas sobre a política externa norte-americana que há dias circulam pelas redes sociais. O vazamento provocou a abertura de uma investigação criminal pelo Departamento de Justiça. Inclui informações confidenciais sobre a resistência ucraniana contra as tropas invasoras da Rússia, assim como avaliações secretas de aliados do governo dos Estados Unidos. As autoridades americanas não confirmaram a autenticidade dos documentos. O conteúdo do vazamento circula nas redes sociais há várias semanas e provocou alvoroço entre alguns aliados de Washington desde que passou a receber atenção da imprensa nos últimos dias. 2 membros de um grupo na plataforma social Discord afirmaram ao jornal que centenas de páginas foram postadas no aplicativo por um homem que disse que trabalhava em uma base militar dos Estados Unidos e que levou os documentos para casa. Alguns documentos confidenciais eram catalogados como top secret. Muitas informações eram tão delicadas que estavam marcadas como no foreign, o que significa que não deveriam ser compartilhadas com estrangeiros. Os documentos divulgados mostram as preocupações dos serviços de inteligência americanos com a viabilidade de uma contraofensiva ucraniana para lutar contra as tropas russas, devido a problemas de treinamento e abastecimento de material. E ainda falando sobre os Estados Unidos, olha só, a inflação do país desacelerou e ficou abaixo do esperado em março. O resultado animou investidores e favorece países emergentes como o Brasil. De acordo com o Departamento de Trabalho americano, o índice de preços ao consumidor acumulou alta de 5% nos últimos 12 meses até março. O índice é o mais baixo desde maio de 2021. A taxa fechada em fevereiro era de 6%, 1 ponto percentual a mais. No mês entre fevereiro e março, os preços subiram em média 0,1%. Os dados repercutiram nos mercados em todo o mundo. Mesmo com a desaceleração da inflação americana, analistas econômicos acreditam que o Banco Central dos Estados Unidos vai aumentar a taxa de juros na próxima reunião em maio, o que impacta diretamente na cotação do dólar. O Good Global Summit da Organização das Nações Unidas, que acontece anualmente, reúne inovadores de inteligência artificial. A edição deste ano vai acontecer na Suíça em julho, com a presença de robôs que têm aparência humana. Os robôs humanoides são embaixadores da inovação para o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. A maioria deles já tem até nomes, como Nadine, Grace e Sofia, que além de tirar as dúvidas dos jornalistas presentes, vão mostrar também as suas habilidades no combate a incêndios,
distribuição de ajuda, prestação de cuidados à saúde e no manejo da agricultura sustentável em evento da ONU. A robô Nadine, por exemplo, é uma das máquinas sociais humanoides mais realistas do mundo. O intuito do Good Global Summit é mostrar como as novas tecnologias e as inteligências artificiais podem ajudar a alcançar um desenvolvimento sustentável na luta contra a crise climática e o apoio à ação humanitária. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais.